bora lá então falar sobre o Samudra Manthan, mas antes eu vou precisar fazer uma apresentação da mitologia indiana, diferente dessa que o Janval diz que estudou, tá? E que ele tem apresentado, tá? Então eu vou apresentar aqui elementos dessa tradição, dessa mitologia, e você, crente ou não naquilo que o Janval compartilha, faça o uso do seu discernimento. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, para explicar o Samudra Manthan, eu preciso explicar a Trindade em si. Então vamos lá. O conceito da Trindade ele surge lá na Índia Antiga como uma forma didática de tentar explicar a experiência daquilo que nós chamamos de o todo, o absoluto, Brahman, né, do jeitão nosso aqui de dizer, ou simplesmente Deus. Mas não, é claro, Deus nesses moldes judaico-cristão. Deus como consciência, como o todo, como algo sempre transcendente. Então você tem que entender que quando esse conceito de Brahman foi aí criado, foi experimentado, não criado, mas foi experimentado pelos antigos sábios indianos, que são chamados de rishis, né? Os que veem a verdade, e a verdade aqui não no sentido nosso, né? Mas no sentido daquilo que é absoluto. Então, quando esses caras tiveram experiência com esse absoluto, com esse Brahman, eles estavam vivendo num contexto em que as comunidades eram protocidades, eram pequenas vilas. E a gente está falando da Índia, há 3, 4 mil anos antes de Cristo, em que era permeada por vastas, densas florestas, ok? Ainda hoje, em algumas regiões do interior da Índia, são vastas florestas, densas. Então, a troca cultural entre essas pessoas não é que não existia, mas era trabalhoso, porque as florestas indianas possuem leões, tigres, leopardos, rinocerontes, que mais? É, cobras venenosas, né? Escorpiões. Então não é um ambiente, digamos assim, tranquilo de você sair e ir de um canto para o outro. Lembrando que nós estamos aí tentando imaginar como seria há 5 mil anos para trás, 5, 6 mil anos para trás, 4 mil anos antes de Cristo, 5 mil anos antes de Cristo, por aí, ok? Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que ter essa clareza de que o contato entre os povos ou os povoados, as aldeias, as vilas, não era uma coisa muito simples de ser feito. A não ser que você comece a assumir teoria de alienígenas do passado, temos grandes cidades e blá blá blá, o que não é o caso, tá? Nós temos indícios de grandes cidades lá na região onde hoje é o Paquistão, que antigamente fazia parte da Índia, tá? Antes da independência. Tem as cidades de Mohenjo-Daro e Harappa. Essas duas cidades chegaram no seu apogeu ter quase 100 mil pessoas habitando, de 40 a 100 mil pessoas habitando. Tinha sistema de esgoto, tinha coleta de lixo, era uma coisa bem desenvolvida para os padrões da época, ok? Mas isso eram exceções, não é que todas as regiões tinham cidades desse tipo. Então existia uma certa um trabalho a ser realizado para que as trocas pudessem ocorrer. E mais do que isso, é importante que a gente se lembre que nessa época o acesso a o que hoje a gente entende como papel, seja na época um papiro, alguma coisa que pudesse ser traduzido nos nossos conceitos como um papel, também era muito difícil. Não que não existisse, existia, mas a logística para que essas coisas se espalhassem por toda a região da antiga Índia era muito complicada, concorda? Mais do que isso, não eram todas as pessoas que tinham letramento, que conseguiam ler e entender o que leram. Muito mais ainda, eram mais difíceis, eram pessoas que sabiam escrever. Então entendam que o uso de simbolismos, a transferência de saberes através de histórias dessas mitologias era um recurso didático. Tá? É importante que a gente tenha isso claro, ok? Então, conforme esses antigos rishis tiveram essa experiência com o dito Brahman, com o que é transcendente, o que está sempre além, como eles iam compartilhar isso com os seus contemporâneos? Como eu disse, a maioria das pessoas não tinham nem letramento, tá? Não sabiam ler.
Algumas não, até sabiam ler, mas não conseguiam compreender o que estava sendo lido. E aí? Então eles começaram a desmembrar esses conceitos de forma a apresentá-los de maneira mais simples. Então, o conceito de Brahman, essa experiência do todo, do transcendente, foi desmembrada na figura disso que nós chamamos de Trimurti ou a Trindade indiana. O que esses caras, esses antigos rishis, observaram? Que dentro daquilo que nos constitui, existe algumas estruturas que poderiam ser descritas de maneira mais didática se elas fossem alegoricamente colocadas de determinadas maneiras. Então, para falar da nossa eternidade, da nossa completude, né, de que nós somos Brahman, esses caras criaram esses conceitos da Trindade. Então, quem em nós é Brahma, Vishnu e Shiva? Brahma, Vishnu e Shiva, num princípio, não eram seres que estavam lá fora, isso e aquilo, tá? Eles eram ou foram constituídos como uma forma da gente se reconhecer, de reconhecer as nossas potencialidades, tudo bem? Então, e assim, eu estou sendo bem raso aqui, porque existe uma maneira de vocês entenderem. Eu poderia ir para explicar, olha, da onde surgiu a ideia de um Shiva? Ah, tinha um ser mitológico que permeava as matas e as selvas e que tinha essas e essas características. Vamos utilizar isso porque isso está no gosto popular. Era uma figura que era muito conhecida pelas pessoas, pelo povão. Então vamos aproximar essa deidade das matas ao tal do Shiva, tudo bem? Estou dando um exemplo aqui de como foi que surgiu, por exemplo, por que o Shiva tem alguma das características que tem, tá? O que eu estou querendo mostrar aqui para vocês é que as mitologias elas são criadas de uma forma dinâmica, elas são vivas, elas vão se estruturando, permeando o viver de um povo. Não é como muitas vezes a gente imagina que chega um cara lá, vamos supor um tal de Vyasa, e que escreve coisinhas como uma história. Não, as mitologias fazem parte de um povo. Elas são experimentadas na vida cotidiana desse povo, tudo bem? Então, o que nós entendemos como Shiva é fruto de uma percepção de experiência cotidiana de um determinado contexto histórico e blá blá blá. O que nós entendemos como Vishnu da mesma forma e Brahma da mesma forma, tá? Então, quando esses rishis foram refinando os conceitos do que é Shiva, Brahma e Vishnu, eles chegaram a seguinte conclusão, e aqui eu vou ser bem direto, vou resumir bem, tá? Shiva é esse aspecto em nós que nos dá uma sensação quase que de uma lembrança recorrente de algo que é profundo, que é inatingível, que parece ser, ao mesmo tempo que inexistente, a própria existência. Ele é um paradoxo. Shiva vai representar essa, como eu disse, lembrança recorrente de algo que é transcendente, que a gente não consegue nomear, que a gente não consegue dar forma, que é absoluto, que nos dá uma sensação de sapiência ou de onisciência, tá? Então, Shiva estaria ligado a essa experiência. E quem que é Vishnu? Vishnu, por sua vez, é essa sensação que eu e vocês temos, inquebrantável, de que somos, de que existimos. Para além do nosso nome, para além da nossa personalidade, né? Se você fechar os olhinhos agora e fizer um exercício de tentar perceber quem você é, se você não fosse João ou Maria, se você não tivesse este ou aquele corpo, o que sobra é uma sensação plena de que você é, de que você existe. Então, essa sensação profunda de um existir, de ser, que é fundamental, que transcende a ideia de um corpo e personalidade, isso é Vishnu. Isso é Vishnu. Uma das formas esotéricas da gente chamar Vishnu é prana, para-an. Para-an é o que constitui a palavra prana. Para é anterior, primevo. An é a sensação de existir, de ser, de vida. Vida aqui não como fluido vital,
mas como existência. Então é a primeira sensação de ser, é a fundamental, que vem antes de qualquer personalidade que a gente tenha usado e de qualquer corpo que a gente tenha manifestado. Tá? Isso é Vishnu. Por isso que se diz que ele sustenta, tá? Uma das formas de você traduzir o nome Vishnu é Vishva Anu, ou An, Vishva An. Anu, An, tem o sentido de, como eu disse, essência. Anu é um dos termos que a gente poderia utilizar para definir o que os antigos indianos entendiam como um átomo, no sentido de ser algo essencial, fundamental, né, que permeia tudo. Então, nesse sentido, Vishnu pode ser traduzido como aquilo que permeia o universo, ok? É essa sensação de existir, de ser. O universo, tá? Ele existe. Tudo que é manifesto, né, existe. E aquilo que não é manifesto na materialidade concreta também existe. Tudo que a gente conceber como um sentido de ser, de ser, de existir, é Vishnu. E quem organiza isso? Quem dá forma a isso? Quem, entre aspas, cria nesse universo? A mente. Então, Brahma, ou Brahma, se você quiser falar em sânscrito, é a mente. É a mente nesse aspecto ainda mais livre, tá? Livre de uma estruturação mais rígida. É uma mente que é mais maleável, que é vasta, que é, entre aspas, universal. Universal aqui no sentido dessa vastidão, porque ela permeia todos os espaços. Ela pode dar forma, conteúdo, significado a tudo. A todo o potencial do vir a ser. Vishnu é o potencial do vir a ser, tá? E Brahma é quem molda esse potencial, fazendo com que haja a manifestação, a sensação da existência como algo concreto, tá? E não como algo potencial. Tudo bem? Então, essa é a trindade simbolicamente explicada aqui pelo viés dos yogis, pelo viés dos rishis, tá? Não é algo que está fora, é algo interno, que representa as estruturas disso que nós sentimos ou que experimentamos como consciência. Então, Shiva é o aspecto mais profundo e transcendente. Para além desse aspecto mais profundo e transcendente, existe um limiar em que o não manifesto e o manifesto passam a coexistir. Esse limiar em que o não manifesto ou o transcendente e o imanente manifesto passam a coexistir é o que nós chamamos de Vishnu. Vishnu é o eterno potencial do vir a ser. E a experiência do imanente, da manifestação, é Brahma. Então, Shiva é aquilo que é totalmente transcendente, entre aspas, e manifesto. O meio de campo onde há manifesto e manifesto ocorrendo como possibilidade ao mesmo tempo, Vishnu, e a manifestação de tudo, Brahma, ok? Dentro daquilo que é manifesto, existe a organização, né, da sensação, existem todas as organizações e o emergir da sensação da individualidade. Então, o planeta é um indivíduo, ou seja, há a ruptura da sensação da unidade, há a experimentação da dualidade ou da multiplicidade. Tudo bem? Então, essa sensação da individualidade emerge a partir de Brahma, tá? É um efeito natural a partir de Brahma. Então, Brahma cria a sensação da individualidade. E, resumindo, essa sensação de individualidade, ela é, digamos assim, é um resumo do resumo do resumo aqui, tá? A expressão do que na mitologia nós chamamos de Indra. Indra, ele é, na mitologia, o rei dos Devas. Os Devas são tudo aquilo que nos leva a uma experiência de maior ordenação e centramento, que nos dá uma sensação de ancoragem nos princípios mais conscienciais, lúcidos, que faz com que a gente saia de um viés da individualidade para experimentar a potência da unidade, ainda abaixo ou sobre a égide de Brahma, da mente, para depois a gente transcender isso, tá? Então, os devas são elementos, né? São forças, símbolos que nos dão a possibilidade de experimentar não mais a individualidade, mas a individuação, de eu me perceber como um ser
como algo existente que transcende os corpos, tá? Então, é isso que os devas vão representar. Aliás, a tradução do termo deva significa aquilo que brilha, ser brilhante, tá? Aquilo que brilha, ser brilhante, no sentido de brilhar aqui. Então, Indra é tido como o rei dos devas. E por que que ele está associado à autopercepção? Porque o Indra, na mitologia, ele vai representar exatamente o ser humano médio, eu e você, que está aí nesse processo de desenvolvimento, tá? De desvelar-se. Então, uma pessoa, o Indra, que, como eu e você, nesse processo de desvelar, cometemos erros, somos ignorantes, mas na medida em que a gente comete os erros são sempre, entre aspas, dentro da senda, dentro da trilha, e não fora dela. Ou seja, os enganos, os tropeços que a gente tem não são de mau caratismo, não são de ação deliberada, maléfica por aí. São erros, frutos de uma ignorância, tá? Então o Indra vai representar isso. E da onde vem o Samudra Manthan? Toda essa introdução para chegar aqui. O Samudra Manthan vem de um encontro que o Indra teve com um sábio chamado Durvasa. Durvasa significa literalmente aquele que é difícil de conviver. O que isso simbolicamente representa para nós? Todos nós que estamos num processo de desenvolvimento lúcido, de uma jornada espiritual sadia, em determinados momentos somos confrontados com situações que se apresentam como, entre aspas, verdades de forma tão clara, tão contundente, que a gente não consegue mais desver aquilo que viu. É um desnudamento da nossa ignorância. Ela se esvai. Todos nós já passamos por algum momento desse, em que a gente percebe com clareza as nossas incoerências, nossas contradições, e que surge então um momento de uma bifurcação, entre aspas, de uma escolha. Não conseguimos, não conseguimos mudar aquilo que foi visto. Não conseguimos apagar a tomada de consciência que tivemos. Essa tomada se estabeleceu, acabou. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode criar um monte de ressignificações, criar historinhas, dizer, veja bem, não é bem isso, é aquilo, né? E fazer uma escolha que é de falsear a experiência, tudo bem? Então, na mitologia indiana, o sábio Durvasa ele está sempre associado a momentos em que alguma maldição foi proferida. Então, alguém entrou em contato com o Durvasa, fez, entre aspas, alguma merda, aí o Durvasa vem e fala, seu pé de rato, tá aqui, uma maldição para você, tudo bem? Ou então, o oposto, alguém entrou em contato com o Durvasa fala, pô, você é ponta firme, tô aqui essa benção. Então, e foi mais ou menos isso que aconteceu com o Indra. Ele teve um contato com o Durvasa falou, pô, você, né, que legal, toma uma benção para você, e deu uma bênção para o Indra, que era uma guirlanda de flores. Essa guirlanda era, entre aspas, mágica, ou seja, ela representava um potencial de realização. O Indra, o que ele fez ao receber essa bênção do Durvasa? Ou seja, ele teve um momento de perceber algo em si, no contexto, de maneira clara e contundente. O que ele fez? Ele assumiu para si essa responsabilidade? Não. O Indra pega essa guirlanda e simbolicamente coloca no pescoço do seu elefante, chamado Airavata. Airavata, esse elefante, simbolicamente é retratado com 7 trombas. Essas 7 trombas vão representar os 7, vamos colocar assim, na mitologia, os 7 infernos. 7 loucas, ou 7 planos de existência, tá? Inferiores. Para nós, de maneira concreta, significa todos os impulsos que emergem de forma a nos fazer sermos muito reativos, muito instintivos e vivemos quase que como bichinhos, né? Recebendo pressões do contexto, devolvendo essas pressões ou reagindo a essas pressões, muitas vezes de forma não lúcida, vivendo a vida como a vida se apresenta, né? As estruturações, eu não vou muito ponderando sobre o contexto em que eu estou inserido, por que o contexto é assim, eu simplesmente vou aceitando, vou sendo subserviente e por aí vai.
cria o sistema religiosos, tudo bem? Então são esses sete planos inferiores. Quando o Indra chega e dá a bênção de Durvasa para o Airavata, significa, na mitologia, vai significar que o Indra não assume a sua responsabilidade. Ele não assume a responsabilidade de experimentar um novo patamar de percepção, de lucidez. Ele prefere ressignificar e ficar numa zona de conforto. Ele reforça o quê? Os pulsos mais grosseiros, mais densos. Quando Durvasa percebe que o Indra colocou a guirlanda no elefante, ele já sabia que ia dar merda. Desculpa o termo. Por quê? Porque a guirlanda começou a atrair o quê? Começou a atrair abelhas e outros insetos, porque era uma guirlanda de flores. Olha os simbolismos. O Airavata é o veículo que faz com que a gente tenha acesso a tudo aquilo que é mais denso, grotesco, né? Não lúcido. Quando você põe uma guirlanda de flores ali, entre aspas, quando você permeia aquilo com um pulso de sabedoria, ocorre o quê? Incômodo. Ocorre incômodo. Então, o que o incômodo fez? O elefante pegou, né, na historinha, jogou a guirlanda no chão, pisoteou e estragou ela. O Durvasa falou: Indra, seu filho da mãe, tá amaldiçoado. E qual foi o amaldiçoar? Foi: os devas vão perder a sua força e opulência. Estão entendendo aí o que está acontecendo? Talvez, como eu disse, em ignorância, o Indra, ele não assumiu que ele por si só já era competente. Ele ainda fez um movimento de, eu vou ali nos planos mais densos, eu vou revisitar esses planos mais densos. Às vezes não foi por maldade, é por ignorância, né? Ele foi ali chafurdar em coisas que para ele já eram superadas, mas ele foi ali, né? E aí o que aconteceu? Houve um incômodo, esse incômodo, de uma certa forma, trouxe o Indra para mais perto da turbulência do que para os espectros de clareza e lucidez. Então a maldição foi essa. Durvasa dizendo, você vai perder clareza, cara, você vai perder lucidez, você vai perder a sua potência ou o assenhoramento de si mesmo. E aí quando o Indra escuta isso, percebe que isso está ocorrendo, ele fala, vou conversar com Vishnu. Ele e os outros devas vão conversar com Vishnu. Ou seja, todos os pulsos que nos levam a ter mais lucidez e discernimento vão aonde? Vão buscar centramento através da sensação mais profunda de ser e de existir. Tudo bem? Mais profunda de ser e de existir. O que o Vishnu diz na historinha? Cara, é o seguinte, a única solução é vocês irem lá no oceano de leite e começar a fazer o bater do oceano do leite, e aí desse bater vão emergir toda a sabedoria novamente. Só que o seguinte, vocês não vão conseguir fazer isso sozinhos, vocês vão ter que chamar os Asuras. Asura é um termo que tem sido traduzido já há um bom tempo como demônios. Mas se a gente for a fundo estudar esse termo em sânscrito, o que um Asura representa? Um Asura representa o seguinte, todas as pessoas que são instáveis. O termo vem de Surat, estabilidade, clareza. A Surat vem de não estabilidade, sem clareza, torpor. São as pessoas que, como eu e você, muitas vezes confundimos, julgamos, vivemos numa gangorra emocional. Tá? Tem pessoas, como eu e você, que estão ali buscando de uma maneira lúcida desenvolvimento, e a gente pode até, dentro dessa lucidez, dar uns tropeços aqui e ali. Isso aí seria o que a gente chamaria de Indra, ou seja, é um princípio mais Deva. E existem outras pessoas que estão também tentando, do seu jeito, fazer o que é mais ordenador, só que ainda não possuem estabilidade, elas são instáveis, então elas são manipuláveis pelas circunstâncias do contexto, pelos impactos emocionais que se apresentam a elas. Então o Vishnu, ou seja, o nosso eu mais profundo, ou como eu falo com os meus alunos, né, o eu real, diz assim, cara, agora para resolver essa sua falta de lucidez, esse decaimento que ocorreu, você vai ter que se confrontar. Você vai ter que olhar para aquilo que é turbulento. Não tem como você abandonar a turbulência sem observar
o que está causando isso, né? Quais são as raízes que estão por trás do seu processo. Você vai ter que olhar para isso. E esse processo, ele é descrito como o bater do oceano. Tá? Esse bater do oceano, ele é uma analogia ao processo de fazer manteiga, em que você vai separando a gordura do leite, né? Então, é assim que está simbolicamente retratado. Então, é um processo que simbolicamente representa o discernir, o ponderar, a contemplação, né? A você, entre aspas, separar o joio do trigo, né? Em ti, tudo bem? Então, é você começar a novamente exercitar a autopercepção. O que em mim sou eu mesmo? O que é crença? O que é achismo? O que é assimilação cultural? O que é religião? O que é tudo que é externo e o que é, de fato, em mim, fruto da minha experiência concreta, do meu discernir, do meu ponderar? O que é experiência? O que é realização? E o que é achismo? Tá? Esse é o exercício do Samudra Manthan. Então, a primeira coisa que surge do Samudra Manthan, né, é um veneno. Mas vamos lá. Quem que os devas e os asuras vão usar como corda para fazer o Samudra Manthan, né? Para bater, para girar a montanha que é chamada... Putz, agora me foge o nome da montanha, me fugiu aqui. Mas essa montanha é uma montanha sagrada também, ela é chamada entre aspas, o eixo do universo. É uma representação simbólica da nossa própria coluna vertebral, tá? Então, é utilizada uma serpente, tá? Que não é a Kundalini. Essa serpente representa a sabedoria, tá? A sabedoria, ela é a serpente que está enrolada no pescoço do Shiva, Vasuki, tá? Então, os devas, ou seja, o princípio de luminosidade ou de lucidez, e os asuras, ou seja, aqueles princípios que ainda não são lúcidos e claros, que ainda estão em turbulência, unidos, né, por um princípio de sabedoria, se experimentam ou então chacoalham, criam condições para que se emerjam experiências em que o néctar, ou seja, aquilo que é mais puro, possa emergir. Então, quando simbolicamente se diz que a primeira coisa que emerge é um veneno, espiritualista, me observem aqui. Quando você toma consciência, ou melhor, quando você fica um pouco mais sensível, o que normalmente ocorre é a percepção das nossas próprias melecas. Uma pessoa que começa a ficar mais sensível enxerga, primeiro de tudo, a sua própria aura e não a energia dos outros. Começa a enxergar as suas próprias melecas. É esse o simbolismo. Tá? A primeira coisa que emerge do Samudra Manthan é o veneno, ok? Então esse veneno é simbolicamente a representação de que a gente está começando a perceber as nossas próprias melecas. E aí lá na mitologia se diz que, né, todo mundo estava, né, os devas e os asuras estavam ficando desesperados com a percepção do veneno, porque o vapor já estava afetando e eles iam morrer. Oh meu Deus, oh meu Deus. Vishnu chamou o Shivão. Aí o Shivão, junto com a Parvati, o Shiva foi lá e bebeu o veneno. Lembra? Shiva é o princípio mais transcendente associado à consciência, ao mais puro. Parvati é a expressão dessa sabedoria no sentido da potência, da realização. Tá? Então diz que quando o Shiva começou a sugar esse veneno, ou seja, quando a consciência começa a atuar para acalmar o nosso medo, o nosso desespero de perceber que a gente não é flor que se cheire, né? Do pânico que vem quando a gente percebe que a gente está, entre aspas, cheio de meleca, né? Diz que a Parvati veio e colocou a mão na garganta do Shiva para que o veneno não descesse. E aí o veneno fica acomodado na garganta do Shiva, e aí a garganta vai ficando azulada. E aí o Shiva passa a ser chamado de Nilakanta, ou o de garganta azul. Isso é um simbolismo. Essa região da garganta é o local onde a gente tem o Vishuddha Chakra. Vishuddha. Shuddha significa purificar ou puro. Vi é um prefixo que denota excelência. Vishuddha é o purificador. No nosso jeitão a gente não fala o cara, aquele ali é o cara, né? Então,
Vishuddha é o purificador, é o excelente. Esse chakra, ele está associado a um outro chakra, que é o chakra Bindu, que simbolicamente representa como se fosse um, um espelho que reflete a luz da consciência, tá? Então, digamos que Brahman, Shivão, nesse aspecto aqui, né? Shiva como o aspecto transcendente, mas sem condições da gente nomear aqui, ele, ele no Chakra Bindu é experimentado de uma maneira não indireta, mas de uma maneira atenuada. Essa expressão toca o chakra laríngeo. E o chakra laríngeo permeia todos os outros chakras com esse pulso. Então, o que é esse Nilakanta, né? Qual é o simbolismo por trás do Shiva reter o veneno aqui? É esse de que sempre há, em todas as experiências, o potencial de desenvolver sabedoria, o potencial de você tirar aquilo que é grosseiro, que é veneno, e enxergar no final de tudo o que é o néctar, que é exatamente o que ocorre no processo do Samudra Manthan. Eles começam a tirar um monte de coisas, tiram a medicina, tiram isso, tiram aquilo, tiram a poesia, tiram a matemática, vão tirando tudo. E a última coisa que emerge é um ser chamado Dhanvantri, né, que é o deus da medicina, e ele está segurando o Amrita, o néctar da imortalidade. Neste momento, tanto os Devas quanto os Asuras param de bater o oceano e tentam roubar o pote um do outro, né? Com várias trapaças, os Asuras conseguem pegar o pote. Aí, na mitologia, Vishnu aparece como uma mulher extremamente bela, extremamente sedutora. O nome dela é Mohini, que significa a ilusão. E, através de Mohini, o Vishnu consegue recuperar o néctar da imortalidade e dá isso para os Devas, né? Restabelecendo então o poder e a força tal dos Devas. Essa é a história do Samudra Manthan e essa é a mitologia, né? O que está por trás da mitologia. Eu sei que esse vídeo ficou longo, essa explicação ficou longa, mas eu acho que é importante vocês entenderem, né? O que é esse Samudra Manthan? Não tem nada a ver com o vírus, sabe? Não, com essa explicação, eu espero que você, que seja um crente daquilo que o Janval coloca, coloque um pouquinho a mão na consciência e perceba que o Janval está fazendo, na verdade, é a criação de uma outra mitologia. É a criação de uma história, tá? Não há, e eu falo com total tranquilidade, tá? Pode mandar o, né? E aqui eu não estou falando com arrogância, não. Estou falando com segurança, é diferente. Tá? Se os amparadores que estão lá, os mentores que estão ensinando ou passando as coisas para o Janval quiserem vir falar comigo, estou à disposição. Tá? E, de novo, não estou falando isso por prepotência e arrogância, tá? Porque não existe fundamento espiritual para essas coisas que o Janval está falando, pelo menos a respeito da Trindade. As outras coisas, de Yahvé, tal, não tenho como emitir uma opinião mais profunda, tá? Ou tecer comentários, porque não estudei essa mitologia, tá? Mas daquilo que eu já estudei sobre a parte do yoga, da mitologia indiana, são mais de 25 anos só ensinando, fora os outros que eu estudei antes de começar a ensinar, tá? Então é mais da metade da minha vida. Tá? Eu estou com 47, com certeza no mínimo uns 35 33 para 30, uns 35 anos de estudo e prática, não só estudo, beleza? Então, eu sinto que eu tenho um pouco de segurança de falar algumas coisas como eu falei aqui. Então, de novo, não é um processo de arrogância, não, mas eu tô falando na boa. Se os caras se sentirem no direito de vir querer conversar comigo, os mentores, estou à disposição para a gente bater um papo, tá? Não é arrogância de verdade. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje e vamos lá continuar a nossa jornada, porque assim, escutar esse tipo de conteúdo às vezes é muito trabalhoso, porque é como a gente, no contexto que a gente está inserido, escutar algumas pessoas disseminando fake news e a gente fala, não é possível que a pessoa está fazendo isso, tá? Então,
Não estou falando exclusivamente do Janval, mas existem vários discursos hoje no meio espiritualistas que são muito fantasiosos, tá? E que, como a gente sabe, no meio espiritualista a gente vive em bolhas e essas bolhas, né, elas acabam sendo mais um fã-clube, criando mais uma estruturação de seita do que de pessoas que realmente estão buscando algum tipo de discernimento de lucidez. Então, eu já deixo também aqui, muito claro, ponderem sobre tudo que eu coloquei, usem o discernimento de vocês e construam suas próprias experiências. Nunca me utilizem ou utilizem o que eu falo como um modelo, mas sim como uma possibilidade, tá? Como uma referência. E assim construam através da experiência de vocês o seu próprio entendimento. Beleza? Então, como a jornada é árdua, eu peço a você que deixe aí o seu like, que se inscreva no canal, ative as notificações, pondera aí sobre a possibilidade de você se tornar membro do canal. Quem sabe você contribuir também sendo um apoiador do canal, porque aí o desconto da sua mensalidade é menor, né? O canal vai receber mais daquilo que você está disposto a contribuir. Se você não quiser fazer uma contribuição mensal se tornando membro ou um apoiador, você pode fazer uma doação via Pix. E se você também não pode fazer uma doação esporádica ou qualquer outro tipo de doação financeira para apoiar o trabalho, faça o apoio através do seu engajamento, escrevendo comentário. Vá lá nesse vídeo, nos próximos vídeos ou nos vídeos anteriores, escreve um comentário, dá lá o seu joinha, né, o seu like, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e ele passe a recomendar. Tudo bem? Então, obrigado pela paciência de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.